Fala pessoal, André do AB Multiboot aqui. Vou estar explicando agora a instalação Premium através do próprio Windows. Então o que significa? Você não precisa reiniciar seu computador, não precisa inicializar pelo dispositivo, não precisa boot nem nada do tipo. Só que essa instalação você não vai poder fazer no teu próprio HD que está rodando esse sistema, ok? Você pode fazer num outro dispositivo conectado por um case ou até conectado internamente, mas não pode ser o dispositivo que está rodando o sistema, porque você não pode destruir o próprio sistema em que você está rodando agora, né? Então vamos lá, vou abrir o AB Multiboot aqui. Para essa função funcionar, você tem que ser no mínimo Premium, ok? Premium 1, 2 ou 3 vai funcionar, ok? Então vamos lá, clicando em instalar, aparecem as opções aqui do AB Multiboot. São as instalações do XP até o Windows 11 e do Server 2003 até 2022. Essas instalações podem ser 32 e 64 bits e modo BIOS ou Wi-Fi, ok? Claro que o sistema precisa ser compatível com o modo que você escolher, certo? Então, o Windows XP, por exemplo, não vai aceitar a instalação Wi-Fi em qualquer arquitetura, beleza? Então, vamos lá, eu vou fazer uma instalação do Windows 7 e assim, ó, essa opção BIOS e Wi-Fi aparecem para mim por quê? Porque eu estou no Windows, então eu posso escolher qual vai ser o tipo de instalação que eu vou fazer no dispositivo que estiver conectado por um case, por exemplo. Então assim, o que você precisa saber, se você pegar o HD ou SSD de um computador de um cliente, ou pode ser teu mesmo, né? Você pegar esse computador e for fazer alguma manutenção, você pode retirar o HD dele, fazer backup no seu computador e também já pode instalar o Windows, só que você precisa saber se o computador dele lá vai ser a instalação em modo BIOS ou Wi-Fi. Se você iniciar pelo AD, o boot, ele não vai mostrar essas opções, porque se você iniciar por modo BIOS, ele já vai preencher que é o modo BIOS. E se você iniciar por Wi-Fi, já vai preencher que é o Wi-Fi, ok? Se for Wi-Fi, ele também já vai preencher a arquitetura do seu Windows, do Windows que vai ser instalado, porque o modo Wi-Fi só é compatível com a arquitetura do processador. Então, se o teu processador for 64 bits, você não vai conseguir instalar o sistema em 32 bits Wi-Fi, entenderam? Se fosse possível, você receberia um erro. Você não consegue instalar a versão Wi-Fi em outra arquitetura que não seja do teu computador. No modo BIOS você até consegue, mas você também não consegue ter um processador 32 bits e instalar um sistema 64 bits, ok? Isso aí o AB Multiboot já faz automaticamente, não é algo que você precisa saber, você pode sair só clicando, que vai funcionar, ok? Então vou fazer uma instalação em modo BIOS, 32 bits, ok? Essas cores aqui eu posso personalizar como quiser, já vou mostrar. Aqui, essas aqui são as versões, são as edições do Windows 7, ok? Então, nessa ISO, nesse arquivo ESD que eu selecionei, eu tenho essas edições do Windows 7. Vou selecionar a Professional. Aqui é uma nova opção, ele aparece PTBR. Significa que esse arquivo de instalação aqui está em português do Brasil. Caso fosse uma ISO ou um arquivo de instalação multi-idiomas, teria os outros idiomas aqui, ok? Você pode selecionar e fazer a instalação em qualquer idioma que quiser. O AB Multiboot é totalmente compatível com qualquer idioma e não vai deixar você errar. Aqui são os idiomas de teclado, ok? Então você pode instalar o Windows 7 em português do Brasil, mas selecionar um teclado dos Estados Unidos, aquele Estados Unidos internacional. É o que eu utilizo aqui e você pode utilizar sem problema nenhum, ok? Então vamos lá, explicando algumas coisas. Aqui em nome do usuário, eu vou digitar meu nome aqui, André Bilibel. Verifiquem que aqui tem espaço e aqui tem acento, certo? Mas aqui no nome do computador ele já preencheu corretamente André Bilibi e não continuou. Eu vou explicar o porquê. O nome do computador, o Windows não aceita que seja acima de 15 caracteres, também não aceita conter espaços e nem
acentuação. Então ele não aceita caracteres especiais. Da mesma forma, aqui no grupo de trabalho também não aceita. Eu estou tentando digitar com acento e ele não me deixa, ok? Então é para proteger a instalação, para fazer com que ela seja sempre correta. Caso você quiser, você pode trocar aqui, teste PC ou só teste. Você pode colocar o que quiser. O AB Multiboot não vai deixar você colocar algo que não é possível, ok? Aqui no sistema de partição eu posso definir o nome da partição do Windows, então eu posso colocar Windows, e se eu selecionar aqui para criar uma segunda partição, ele habilitou duas coisas, para que eu preencha o nome dessa segunda partição, pode ser extra, só como exemplo, né? E também o tamanho da primeira partição. Então qual é o tamanho que eu vou querer a primeira partição? Posso selecionar 100 GB, por exemplo, ok? Uma função extra que eu adicionei é essa recuperação. Marcando ela, ela vai criar o que? Uma partição de recuperação, certo? Essa partição ela vai ficar no final do disco ou do SSD, né? Vai ser a última partição e eu posso definir o tamanho dela também. Para que serve isso? Você pode, por exemplo, criar uma partição de 20 GB, fazer a instalação do teu Windows, dos programas, deixar tudo certinho para o teu cliente. E nessa partição de 20 GB você clonar o sistema e colocar nela. Então, uma próxima vez que o sistema apresentar defeito, ou você pode fazer o que quiser, né? Pode só restaurar por ela. Se eu deixar em automático, ele vai criar o tamanho mínimo possível, certo? Como é o Windows 7, se eu deixar em automático, ele vai criar uma quantidade de megas ali para essa partição. Se eu tivesse com a Windows 2022, por exemplo, o Windows Server, ele requer um tamanho mínimo maior do que do Windows 7, né? Então, se eu definisse, por exemplo, 300 MB e fosse o Windows 2022, Server 2022, ele enxergaria que você inseriu algo errado e colocaria o correto, tá? Só explicando para dizer que o AB Multiboot ele vai corrigir qualquer erro que você fizer nessa tela. Então ele é muito seguro, você não vai ter risco de perder dados nem nada do tipo, ok? Aqui, esse aqui é o dispositivo 3. Não está exibindo nessa tela o meu dispositivo do AB e nem o dispositivo que está rodando o Windows que a gente tá vendo aqui, entenderam? Por que isso? Eu não consigo selecionar, ou até se eu inserir manualmente o número do dispositivo que está rodando o Windows e clicar em iniciar, ele não vai deixar, porque ele vai ver que, opa, esse dispositivo está rodando o Windows agora. E da mesma forma, se eu selecionar manualmente o dispositivo do AB, ele também não vai deixar formatar, ok? Isso aí é para a segurança de vocês. Funções novas que eu adicionei aqui, ó. Estão vendo que aqui ele está mostrando JMicron Tech, USB MBR 7 Professional 240 GB. O que significa isso? Como o meu SSD está conectado num case, ele está reconhecendo aqui a controladora que está conectado em USB e o seu disco está inicializado em MBR e a versão do Windows que estava instalado nele é o 7 Professional. Isso aí é legal para você pegar algum computador e você não lembra qual que é a versão do Windows que está instalado nele. Então você vê aqui diretamente se é o Windows 10, se é a versão Home Single Language ou qualquer outra, ok? Aqui também existe o botão Smart. Vocês vão conseguir fazer um teste de saúde, né, no dispositivo. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Ó, ele vai testar os dispositivos, né? Então aqui, ó, ele já identificou que é um SanDisk SSD Plus 240 GB. Está conectado no USB, é MBR e 240 GB. Né? Então assim, parando com o cursor acima dele, ele vai me dar qual Windows está instalado, a temperatura e a saúde do disco, ok? Aqui está mostrando em verde porque a saúde está boa. Se fosse amarelo ou vermelho, seria porque a saúde não está legal, né? Ou cinza, ele é porque não conseguiu identificar. Isso aí acontece normalmente com pendrives, tá? Então, o dispositivo não tem suporte a isso, então ele vai ficar em cinza, tá? Aqui ele também mostra a saúde do dispositivo com o AB, ok? E como eu cliquei ali em Smart, vocês viram que era Smart antes,
agora já virou HD Sentinel, que é aquele programa Hard Disk Sentinel. Serve para fazer os testes no dispositivo também. Nessa tela aqui também eu posso fazer o backup. Clicando aqui vai abrir o programa de backup para que eu possa escolher o que eu quero salvar ou não. Caso eu esqueci antes de entrar nessa tela, então posso clicar ali e ele vai abrir o programa de backup. Entrando aqui na opção extras, eu posso adicionar um extra. Para que serve isso aqui? Por exemplo, assim, eu faço a instalação do Windows, clico aqui em iniciar, ele instalou o Windows e iniciou na área de trabalho. Mas se eu tiver selecionado algum extra aqui, algum programa, ele vai abrir esse programa após a instalação do Windows. Então eu implantei o Windows, todo correto, e ao iniciar ele já vai abrir o programa que você definiu aqui, ok? Isso aí é uma função que é antes do pós-instalador, mas também você consegue fazer um pós-instalador através disso. Então você pode adicionar quantos programas você quiser e também pode adicionar parâmetros, ok? Além de criar uma exceção no Defender. Serve para quê? Você quer copiar uma pasta pro Windows instalado e você quer que ela seja excluída da detecção do Defender. Muita gente utiliza isso e eu criei essa opção. Então você pode escolher uma pasta ou um arquivo. Só que assim, esse arquivo ou pasta precisam existir depois, ok? Então ele só vai ser adicionado na exclusão do Defender se ele existir. Então tá, vou fechar aqui. Aqui as cores vocês viram, né? Eu vou personalizar e explicar um pouco aqui, ó. Essa primeira barra, ela é a transparência dessas imagens de fundo que estão rodando. Estão vendo? E essa segunda tela é a transparência da cor de fundo que eu escolher. Então vamos lá. Eu vou escolher uma cor para os títulos. Estão vendo essa laranja, por isso o botão está em laranja. Escolher uma corzinha aqui e cor de texto. Vamos lá. Vou inverter as cores, ok? Não, vou colocar um verdinho. Ok, mudei aqui. Não, vou colocar outra cor. Não gostei muito. Vou colocar um cinza mais claro aqui. Aí. A cor de fundo eu posso trocar também. Vou colocar um rosa para ficar bem chamativo. Ok? Então aqui, ó, vejam que eu posso deixar ele mais rosa ou menos rosa. Ó, aqui é a transparência da cor de fundo. E aqui eu estou misturando as imagens de fundo. Entendeu? Eu posso deixar os dois totalmente transparentes e consigo ver o fundo também. Esse tempo aqui é o tempo em segundos da troca dessas imagens. Posso colocar 1, ele vai trocar a cada 1 segundo essas imagens. Ok? Eu vou deixar em 5 e vou deixar um pouco mais transparente, que eu gosto assim. Então, vou deixar assim. Ok? E é isso, pessoal. Aqui, como eu só tenho um dispositivo, ele vai me selecionar automaticamente o número dele para que eu clique em iniciar. Ok? Então eu vou clicar em iniciar, vou fazer uma instalação do Windows 7 em 32 bits, modo BIOS. Verifiquem que, por ele já ter uma instalação antes, ele me sugeriu, ó, o dispositivo tal tem 3 partições, a partição tal, nome extra, que eu já tinha criado antes, uma partição RE, que é a de recovery, que eu criei antes também, e o Windows instalado. Entenderam? Então vai pedir se eu quero manter essas outras partições no dispositivo formatando somente a do sistema. Se eu clicar em sim, que eu quero manter, ó, a descrição aqui, apenas a partição do sistema será formatada. Então eu não corro o risco de perder os dados. Se eu clicar em não, eu vou fazer do zero, apagando tudo. E assim, pessoal, essa função é legal para quê? Você pegou um computador do cliente que tem a partição D, certo? E tem todos os arquivos lá. Você pode deixar os arquivos lá e o AB Multiboot, quando você clicar em iniciar, ele vai detectar, opa, mas esse HD ele tem uma partição a mais, você quer manter ela? Se você clicar em sim, ele vai manter a partição, não vai perder nada e só vai formatar a partição do sistema, tá? Então você não vai precisar ter feito o backup da partição D. Entenderam?
Eu vou clicar em não, que eu quero fazer do zero, e depois vou explicar melhor outra coisa, ok? Eu vou deixar aqui o programa concluindo e depois retorno. Então pessoal, voltando aqui, foi finalizado naquele tempo ali. Não foi um tempo muito bom porque é um SSD relativamente lento e está conectado num case, né? Então não foi possível extrair a máxima velocidade dele, certo? Ele me retorna para essa tela aqui. Se eu quiser fazer outra instalação em outro dispositivo, eu posso continuar, ou simplesmente eu fecho, né? E volto para cá. Eu vou abrir agora a instalação do Windows que ele fez. Então ele fez aqui a instalação do Windows. Eu posso retirar esse HD agora, esse SSD agora, colocar no computador do cliente e ligar o computador. Ele vai concluir a instalação sem eu precisar tirar o AB Multiboot daqui nem nada, ok? Agora eu vou explicar outra coisa. Abrindo o AB Multiboot aqui, eu tenho também a opção Backup e Instalar, né? Instalar eu já expliquei. Mas por eu ser premium, eu também posso abrir o backup diretamente daqui. Então eu posso fazer o backup e restaurar ele por aqui, ok? Vou abrir novamente aqui a tela de instalar. E vou colocar, por exemplo, o Windows 11 agora, certo? Vai pedir se eu quero instalar em modo Windows ou Wi-Fi. Colocar o Wi-Fi. Como o Wi-Fi, ele já identificou que é 64 bits, porque o Windows 11 não tem 32 bits, né? Então vou selecionar meu arquivo de instalação aqui, do Windows 11, porque eu não tinha ele selecionado, né? E aqui aparece todas as versões que eu tenho dentro desse arquivo de instalação. Vou clicar aqui, né? E assim, pessoal,
caso vocês queiram trocar de ISO, de arquivo de instalação, já estando nessa tela, é só clicar aqui no botão ISO. Ó, escolha outro arquivo ISO, ESD ou SWM, ok? Então posso clicar aqui e selecionar outro, mas vou deixar ele aqui. Então detectou as imagens, vou colocar o IoT, por exemplo, certo? Aqui, ó, eu tenho o botão Smart, como eu expliquei anteriormente, e também tenho o perfil do pós-instalador. Estão vendo que ele está desativado, mesmo que esteja mostrando que eu sou Premium 3? É porque ele não tem nenhum perfil criado. Então eu preciso criar um perfil. Então esse botão aqui está habilitado, eu posso criar um perfil de instalação. E aqui ele vai me pedir o nome do perfil. Vou colocar sei lá, testando, qualquer coisa, né? Ele vai abrir o pós-instalador aqui, para que eu selecione os programas que eu quero, né? Aqui eu posso colocar drivers automaticamente, 7-zip, Net Framework, Visual C++, enfim, quantos programas você quiser e tiver aqui, ok? Não vou explicar muito sobre essa parte, que eu vou fazer outro vídeo. Eu preciso salvar aqui então e fechar. Fazendo isso, salvando e fechando, ele já vai ficar pré-selecionado aqui, tá? Mas caso eu tenha mais de algum perfil, eu posso clicar aqui no perfil pós, que agora já está habilitado, e ele vai ter os perfis aqui. Então é só selecionar o perfil que eu quiser e tudo certo, ok? Assim eu vou clicar em iniciar, ele vai fazer a instalação do sistema que eu pré-defini aqui, e após a instalação do Windows, ele já vai iniciar esse perfil do pós-instalador, instalando todos os programas e deixando tudo concluído. É isso, pessoal.